Eu acho que o cansaço não tem nada a ver com o número de horas que você coloca na coisa. Ele tem a ver com o resultado que aquilo gerou de acordo com a sua expectativa. O ser humano tem um pouco de você conquistar. Essa conquistada, ela mexe com a química do corpo de uma maneira que é difícil de explicar. Não são só horas. É o que você está fazendo e o quanto aquilo está contribuindo para a sua visão de longo prazo. Se você... Eu falo assim, escutei isso em algum lugar, não lembro aonde, que é matar o homem e mata o futuro dele. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem está começando no mundo do marketing digital e busca aí fazer o primeiro 6 em 7, que são R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou Thiago Batista. Eu sou Lorival Júnior. Eu sou Érico Rocha. E eu sou Kate Maria. E o tema de hoje, Érico, é Kate, Lorival, é como conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E, Érico, a gente estava levantando aqui alguns dados e só de evento, olha só, conta comigo, dois Mundo Paralelo, mais 6 lançamentos do Fórmula de Lançamentos, dá quanto? Vou testar aqui. 8, vai lá, conta ao vivo, vou anotando aqui. 8. Mais 2 do Insider. 11. Mais 9 Plats. 20. 9 Plats, são 3 vezes 3, é verdade. 3 vezes 3, 9 encontros do Plat. Cara, só olhando para evento, você faz pelo menos 20 eventos por ano. Presenciais. Na verdade, presenciais. Não são 6 lançamentos, são 5, né? Porque um é gravado. Beleza. Mas tem. Aliviou bastante agora. Então tá sossegado. Cara, você consegue conciliar bem hoje em dia? Como que você faz pra uma coisa não pesar na outra, seja alguma coisa em casa pesar no trabalho ou vice-versa? Nossa, pegaram um tema diferente, né, meu? Ó, eu vou falar pelo Érico, evento não me pesa. Não pesa porque é pontual. Você vai, você faz, você acaba. Então não necessariamente me pesa. Os únicos eventos que me pesam mesmo, eu vou dizer que, até porque o do Insider e dos Plats, vocês fazem toda a preparação, né? Então é alguma reunião ou outra para provar a palestra, para ver e acontecer, mas é só aquilo. Então é tipo assim, é como se você contasse, sei lá, quantos churrascos você passa na sua vida. Um churrasco que você passa um dia inteiro, quantas vezes. Então, cara, não pesa. E assim, eu ainda gosto muito de fazer evento, por isso que eu faço. Muitos dos lançamentos do Fórmula podiam ser gravados e não são. Eu ainda faço presencial, até porque eu quero fazer presencial. Eu acho que fica mais barato fazer mais barato no sentido energeticamente, viajar, mas eu ainda gosto de fazer, então eu tô fazendo. Então o evento em si não é o que pesa. Já o do Mundo Paralelo pesa, porque o Mundo Paralelo tem uma preparação intensa onde eu ainda participo muito ativamente. Daqui a pouco não vou participar. Né? Os do Plat eu também participava mais, do Insider eu participava mais, mas daqui a pouco eu vou participar menos dessa parada intensa. E quando eu falo participar menos, o problema também não são os eventos. O desafio é que eu sou expert, então tiro os eventos, mas eu tenho que gravar os criativos, eu tenho que gravar criativo, basicamente. Os conteúdos, pô. Aí eu tenho que gravar conteúdo. Conteúdo pra você é oneroso? Fazer isso aqui com a gente Fazer é uma isso grande tormenta na sua vida? Pelo contrário. Aqui não é uma desgraça, pô. Não é. Isso aqui é muito massa. Nesse formato é muito massa. Mas se eu estivesse dando uma aula, já ia ser mais energeticamente intenso. Né? Eu tinha que preparar, eu tenho que estar presente. Então eu saio mais acabado, vamos dizer assim. Então a aula é mais difícil. Por isso que eu faço menos aula. Então eu seto as aulas para os lançamentos e é mais ou menos o que eu faço. Bota aí um evento do Fire, que vai acontecer. Mas assim, os eventos não é o que me pesa. Principalmente porque a maioria da preparação são feitas por vocês e pela equipe, né? Então, mas o que pesa então? O que pesa é quando você tem um evento, você é o expert, isso é, grava conteúdo e grava criativo. Inclusive gravar criativo é mais difícil, porque script não é menos natural. Conteúdo é quase que orgânico. Eu tô aqui, enfim. Tá, é muito bom gravar conteúdo. Tanto aqui quanto fora, agora que eu tô gravando uns fora aí, nos podcasts fora. É muito bom. Mas o que pesa mais é a minha função de CEO da empresa. Então,
trocentos projetos acontecendo, trocentos projetos que eu queria que tivesse acontecendo ainda, a gente não conseguiu encaixar. Então tem sempre uma coisa, isso e aquilo. Então, essa função aí tem tudo, financeiro, tudo que um CEO faz. Então, essa parte pesa mais. E ela pesa bem mais quando a empresa está menos no piloto automático. Então, a empresa tem ciclos. Então, por exemplo, o ciclo do ano passado, até a metade do ano, um ano, a gente estava operando quase que numa automática muito boa. Tava tudo certinho, tudo andando. Chegou em metade do ano, a gente começou a fazer uma revolucionando o preço do Fórmula, a gente está começando a revolucionar conteúdo, a gente está montando um time de inside sales aqui na IGD, a gente está revolucionando o lançamento, né? Tá com uma pegada nova de lançamento. Criou um novo produto, né? O Plat 6 em 7. Criou um novo produto Plat 6 em 7. Você desenhou os programas todos também, né? Eu tenho, sei lá, algumas coisas que a gente decidiu fazer, de abrir algumas empresas, umas parcerias, isso tudo é espaço mental. E isso é difícil. Então, conciliar isso é mais difícil. Então, não é a função do expert de gravar conteúdo, de fazer os eventos ou alguma coisa. Eu acho que a função que pesa para mim é a função do CEO. Pesa ainda bastante. Principalmente em épocas onde eu tô numa mudança a gente tá dando uma reviravolta aqui na empresa, né? Fazendo e acontecendo. Isso aí pesa. E não pesa porque é muito tempo. Porque meu trabalho não sei lá, eu gasto muito tempo para fazer uma palestra, eu gasto muito tempo para operacionalizar uma página. Eu não faço quase nenhuma operação, mas eu gasto um monte de tempo pensando, remoendo, medo de acertar, medo de não errar. Tipo, vamos supor, você vai fazer uma decisão grande, você quer saber se você compra uma casa ou um apartamento. Cara, não é fácil. Não, independente se você tem dinheiro para uma, você fica, será que isso aqui, isso eu vou fazer assado? Então aquilo fica remoendo. Será que eu faço sociedade com essa pessoa ou com aquela outra? Isso e aquilo. Então aquilo vai remoendo, vai gastando, sabe? Vai entendendo. E aí, num processo também, eu acho que o cansaço, ele não vem... Eu cada vez mais, isso eu não vi em nenhum livro, se tiver, vai vendo, mas cada vez mais eu acho que o cansaço não tem nada a ver com o número de horas que você coloca na coisa. Ele tem a ver com o resultado que aquilo gerou de acordo com a sua expectativa. Dá um exemplo. Cara, às vezes você faz um lançamento. Vou dar um exemplo de lançamento. Aí, cara, o lançamento... Eu faço e vejo nos Plats também. E você faz um lançamento e você gasta... Cara, você gasta muito tempo. Você faz 25 lives, você faz 300 coisas. Chega lá e o lançamento deu o triplo do que você esperava. No outro dia, cara, você tá aceso. Você tá feliz. Você tá muito bem. Meu Deus. E às vezes você gastou um terço da energia, mas aquele lançamento, aquele projeto ainda não gerou aquilo que você esperava. Você fica... Cara, é impressionante. As pessoas... Eu viajei muito pra fora muito pra fora. E teve uma vez que eu fui num curso de desenvolvimento pessoal, que o líder do curso, os caras muito loucos lá em Londres. Aí o cara falou assim, jet lag não existe. Eu falei, não existe o escambau. Jet lag não existe o escambau. E aí o cara, não existe jet lag. Eu falei, cara, como é que não existe? Eu já viajei lá pra Fiji, já lá pra Los Angeles, que tem um jet lag muito louco. Você acorda, sei lá, virado. Mas eu talvez entendi o que ele falou. Jet lag, quando você, por exemplo, às vezes eu vou pra Fiji fazer um kite num lugar paradisíaco, numa ilha paradisíaca, com condições ideais. Eu fiz uma sessão de hipnose. Agora eu quero ver você fazer esse corte aí, Let's. Eu entrei tô fazendo muita sessão de hipnose. Sério? Mas muita. Eu achava que hipnose sempre foi uma coisa muito louca. E eu prometo voltar. Um negócio que jet lag não existe, né? Eu achava sempre muito louco. Mas eu encontrei um cara que chama David Spiegel. É um professor de Stanford. Escreveu mais de 480 artigos para as revistas mais famosas do mundo, Lancet, aquela coisa massa. E foi o primeiro cara que começou a olhar de hipnose como uma coisa super científica. Porque até então tem aquela coisa da hipnose de palco, aquela palhaçada, aquela comédia, por que não dizer assim, naquele coisa mais para entretenimento. E aí ele voltou e tem um cara que chama Andrew Huberman, outro professor de Stanford, uma faculdade conceituada. Ele tem um podcast muito bom, né, pois cara? E aí ele começou a entrevistar o cara e ele começou a voltar na hipnose. E aí, às vezes, na hipnose, tem uma hipnose lá, é um app. E é massa. Eu sou uma pessoa altamente hipnotizável. Então, tem gente que não é. Você faz um teste, você pode se tornar
Mas não é simples assim, não. 15% são altamente hipnotizados, 15% não hipnotiza nem que a vaca tussa. Você faz hipnotização pelo aplicativo? É self-hipnose. Basicamente você vê um áudio e tal, e você faz até um teste antes pra saber o quanto você é e quanto você não é, enfim. Mas eu sou altamente hipnotizável. E aí, às vezes, ele chega na hipnose, tem uma hipnose lá que é desestressar. Em 8 minutos, você quebra... Cara, aconteceu tudo de errado. O bicho sabe quando você tá agressivo, seu coração tá ansioso, aconteceu uma coisa que te deu extrema ansiedade, você quer resolver aquilo em 8 minutos. Então tem uma app chama Reverie, eu não sou afiliado não. E aí eu escuto aquela app e funciona pra mim. Em 8 minutos, se eu tô num 9 de ansiedade, de estresse, eu vou pra um 6, um 7, às vezes um 5. Em 8 minutos, bum. E no meio da hipnose... Depois que ele faz você relaxar, entrar no estado de transe, onde você desliga tudo que te protege. Quando você bebe, sabe quando você bebe? Você desliga o seu neocórtex frontal, que é aquele cara que julga, que te protege. Então você desliga, por isso que você faz o que você faz, Lorival. Só você, a Kate não, tá? Kate não, o Thiago não bebe. O meu é intacto. Mas assim, aquilo tira todo o seu julgamento. Por isso que você fala com quem você não falava, você fala as línguas melhores, que você fala, eu falo inglês quando eu bebo. Então a hipnose, se eu puder falar, ela desliga essa parada, mas desliga mesmo. Aí se você colocar umas sugestões boas, você começa a acreditar em tudo aquilo que fala. Então, por exemplo, a sugestão pode ser, você vai ficar calmo. Aí, pum, parece uma loucura. Assim, é incrível pra mim. E aí eu comecei, tô viciado em fazer. E uma das coisas que no negócio, ele vai falar assim, eu quero que você pense num lugar onde você tava super relaxado. Assim, um lugar que mais te relaxa. E na primeira vez que eu fiz essa sessão, cara, qual que é o lugar que mais me relaxa? Um lugar que eu tô flutuando. Floating. E aí, quanto mais real aquilo, melhor. Porque você traz aquelas sensações para o presente. Você fala, pensa no lugar que você mais sentia frio. As pessoas começam a sentir frio agora. O pessoal, lugar que você mais sentia medo, uma angústia. Isso tudo volta, né? E é nessa ilha. Nessa ilha, cara, quando eu chego lá, é uma loucura. É muito massa. De vários motivos. Porque é um lugar ideal para a prática daquilo que eu faço, que é o kite e o surf. Só tem 25 pessoas nessa ilha. Deve ter uns 50 trabalhando, mas 25 que se hospedam, chama Namoto. E essas 25 pessoas, eu fui lá 2 anos, aí parei na pandemia, eu vou lá de novo agora. As 25 pessoas, pensa as 25 pessoas legais. Eu ainda não peguei nenhuma pessoa que é legal. Eu não sei exatamente porquê. Muito delas são amigos que vão há tanto tempo. É uma ilha... nessa semana a gente vai só vai brother. A gente não leva as esposas. É uma viagem de brother. Inclusive, ainda tem um alvará disso, alvará de solteira. E, cara, é interessante. E a gente fica surfando, pessoas legais, conversas legais, uma mistura de variância, crescimento. E aí nessa sessão de hipnose, eu olho assim e falo assim, cara, meu Deus, se eu imaginar esse lugar agora, eu vou ter vai voltar as memórias que eu tinha. Tipo, o sol se põe dos dois lados, é uma ilha. Tipo, você vê ele nascendo, você vê ele se pondo, o seu quarto você olha para um lado, tem vista para um lado, você olha para o outro, tem vista para um lado. Demora 10 minutos para dar a volta na ilha andando, então é bem pequenininha mesmo. Mas cara, é incrível. Agora eu realmente perdi o fio da meada. Que era sobre... Não, era sobre vida pessoal e profissional. Você falou do... Total. Mas assim... CEO, que aí abraçou. Ah, tá. Lembrei. Jet lag, cara. É o jet lag do capeta. É o jet lag do capeta, porque são 33 horas. Pra você ter uma ideia, eu pego um avião daqui, a última vez que eu já fui... Você pode escolher o lado do globo que você vai. Uma vez eu fui pela Europa, Seul, pra lá, direto. E da outra vez eu fui... São Paulo, Chile, Santiago, Auckland, na Nova Zelândia. Imagina quando você chegou na Nova Zelândia e não terminou a viagem. E aí mais umas 3 horas no meio do mar. Então assim, é exatamente o contrário. Aí eu acordo no outro dia, pensa se eu tô com jet lag. Assim, eu acordo mais cedo, sério. Mas eu acordo mais cedo... Velho, vou meditar, um negócio louco. Tem umas cobras na ilha, inclusive. Tem muita cobra na ilha, tipo... Meu Deus. É verdade. Elas não mordem, não, mas elas são muito venenosas. Mas enfim. Mas tem umas cobras. Dá uma volta na ilha. Aí o sol nasceu, pega a prancha de surf, tem um cara que vai com você, né? Vai com você. Você surfa pra caramba, tem sempre um cara com você. Porque você não surfa na praia, né? Você tem que pegar o barquinho e ir pra um reef, né? Pra um coral e surfar. Então você sempre tá com alguém. Né? Tem um cara no barco, tem um cara na água com você, só pra
Só pra você estar seguro, né? Porque, enfim, não vou morrer agora que eu fiquei rico, né? Não, se tivesse morrer, tinha que ser antes, né? Mas, cara, aí eu pego a onda, não tem onda errada, as ondas quebra tudo certinho. E eu vou te falar, eu sinto jet lag? Não. Agora, às vezes, eu vou numa viagem de trabalho ali para os Estados Unidos. Já, meu Deus, que horrível. Então, assim, não é que é horrível, é porque é tenso. Às vezes você tem que trabalhar porque você tem que performar, que você está preocupado se vai converter, não vai converter, se vender ingresso, não vender ingresso. Então, assim, eu acho que muito disso, então, não são os eventos. Às vezes tem a ver com o resultado dos eventos, influenciam muito no meu sentimento de cansaço. E em relação à família em si, eu acho que o que a gente faz hoje, eu falo que a gente, né, o jeito que eu opero o negócio, eu sou arquiteto do meu dia, de verdade. Esse podcast é às 2 horas, porque eu falei que era às 2 horas, não é? Sim. Exatamente. Inclusive tinha uma parada aqui às 2 horas, eu falei assim, Kate, pô, tira essa parada das 2 horas. Inclusive tentei mudar o horário do podcast várias vezes. Então às 2 horas tá funcionando. Então, vida pessoal da pessoa do Érico, né? Hoje, agora, começou hoje, então... Mas eu falei, cara, nos últimos 3, 4 meses a gente estava intenso em vários projetos, audiência, lançamento, né? Cara, eu parei de surfar. Eu falei, cara, parei de surfar, parei de fazer uma coisa que eu gostava muito em torno de fazer isso. Eu falei, cara, o qual isso é sustentável? Ah, vou tentar fazer diferente. Aí tentei fazer um diferente, mas aí tem filho, esposa, podcast, live, CEO, criativo. Aí eu falei, cara, vou começar cedo. Aí agora eu tô num projeto de surfar todo dia, antes de todo mundo começar. Então agora eu vou, sei lá, hoje eu fui surfar, cara, Que hora você foi surfar? Cara, é que o Ladeirinho chegou uma hora atrasado, você não consegue surfar sozinho porque alguém tem que puxar o barco, né? Então pode ser a hora que você foi, diferente da hora que você começou, vai. Eu cheguei lá, eu queria chegar lá às 6h40, porque eu acordo cedo de qualquer jeito, né? Mas cheguei às 7h, e o Ladeirinho chegou às 8h. Que ele tava esperando a babá, a Paty tinha viajado para São Paulo, então não tinha como segurar a onda com a babá, e a babá se atrasou e acabou chegando mais tarde, né? Mas hoje, sentamos, pegamos, sei lá, 20 minutos de onda, aqui no barco, isso é muito, né? Ai, cara, saí de lá e falei assim, meu dia tá feito. Sabe como? O resto que vier, sabe-se Deus. Pra você ter uma ideia, eu tava com o dente quebrado, quebrei meu dente um tempinho atrás, quebrado. Aí voltei, resolvi umas paradas da casa que eu tô construindo, fui lá no dentista, saí do dentista. Cara, ir no dentista é uma desgraça. Nossa, nunca é bom. Chato, É uma desgraça, assim, porque, enfim, Mas eu tô feliz. Se o dia acabasse naquele negócio, por quê? Porque eu fiz uma coisa que é bom pra mim, que eu adoro. E, pô, eu acho que a vida é um pouco disso. Você fazer uma coisa que você gosta muito, tipo Lorival... tocar guitarra. Sabe quando você toca aquela guitarra, Lorival? Tô ligado, mano. Pô, aquela música, aquele show. E o resto, cara, faz vir. Então, assim, eu acho que... Pergunta se eu fiquei cansado no 9, 10, 11, cara. Não ficou. Foi um spa pra mim aquilo lá. Não é? Total. Não é. Eu já não tinha acordado, você já tinha acordado ou não tinha dormido. Mandou uma mensagem que falou o melhor show da sua vida. Melhor dia da minha vida, moleque. Melhor Foi o dia melhor show, não. É estranho, né? E, cara, aquilo culminou... Isso é uma coisa legal. Aquilo culminou numa parada muito foda. Porque entrando pra aquele evento, especialmente pra aquele evento, do jeito que aquele evento foi, com a Copa do Mundo daquele evento, pô, Kate, Nossa foi senhora, foda. foi difícil. Foi muito desafiador. Mas se você termina um evento numa situação onde você adora, com a música, tocando guitarra, né, Lorival? Sim, total. É diferente. Então o cansaço não é isso. Então, primeira coisa, como é que eu lido com isso? De vez em quando, até pra minha própria saúde mental, eu procuro, e eu não tinha essa resposta que era o surf. É engraçado, né? Eu tava falando, cara, tá faltando alguma coisa. Eu achava, sabe quando você chega no final do dia e você tá cansado? Minha mãe tá em casa. Ah, meu filho, parece que você tá cansado, tá trabalhando muito, né? E mãe adora passar a mão na cabeça do filho. Ai, coitado, o Hugo tá tão cansado, sei lá o quê. Eu falei assim, cara, o que tá faltando eu colocar no meu dia que vai fazer esse meu dia, sei lá... Vale a pena, né? Uma vitória. E assim, muitas vezes, o que eu associava para um dia ser uma vitória, assim, era ir festejar com os amigos, sair com os amigos.
E é muito bom isso. Só que tem um problema. O problema é que, na idade que eu tô, 45 anos e 3 meses, vi lá no... 45 anos e 4 meses. Vi lá, eu fiz uma radiografia, ele coloca a radiografia no vídeo e fala assim, esse rapaz tem 45 anos. Falei, caramba, tá me lembrando isso. No outro dia eu me estrago, assim, tipo, eu não tenho uma performance boa no outro dia. Então, assim, no ato da coisa é muito massa, você festejar e tal, beber uma cerveja e tal, mas no outro dia eu fico meio acabado, sabe? De não dormir bem e tal. Então, não é uma coisa muito... Eu acho que é importante fazer, mas não é uma coisa tão sustentável assim. Então, achar alguma coisa que você curte pra caramba fazer e meio que fazer, eu acho que é importante pra saúde mental. E pra mim, o surf, a água. E aí, depois cara, envolver a sua família nisso. Né? Então, no caso, eu envolvo minha família. Eu tô agora procurando... E, cara, envolver com os filhos, por exemplo. Eu achava que era quanto tempo você passa com seus filhos que dá a impressão que você é um bom pai ou que você, sei lá, é um pai presente. Eu não sei mais, sinceramente, se é o quanto tempo você passa. Vamos supor que eu passei o sábado e o domingo com eles. Cada um ficou meio que ali na sua coisa, tipo... Não sei se é isso. Eu acho que é o que você faz com seus filhos. Então, por exemplo, às vezes, agora o Noah tá curtindo surfar. Ele às vezes ia porque eu meio que insistia. Vamos. Eu vi o vídeo dele, ele tá mandando bem. Tá, agora ele tá pedindo pra ir surfar. Legal. Então, assim, eu ir surfar e passar 1 hora surfando com ele, às vezes, pra mim, ou pra ele, na minha impressão, vale mais do que passar uma manhã inteira de um sábado de Netflix. Não sei se vocês têm isso. É um sábado de Netflix. Então, eu acho que é muito... a qualidade do tempo que você passa. Tava falando, fui no podcast, tava com o Luan, do Brasil Paralelo. E ele tava falando que ele tava achou uma neura que tava funcionando pra ele. Que era, ele trouxe a família pra São Paulo uma vez e falou assim, cara, não tá funcionando. Então eu vou fazer o seguinte, de segunda a quinta eu fico aqui em São Paulo, eu toco terror aqui no Brasil Paralelo, eu faço tudo, não tinha hora. E aí quinta-feira eu pego o avião e vou lá pra Porto Alegre, cara, eu passo intensamente o tempo com a minha família. Será que isso é melhor? Será que isso é pior? Não sei, mas isso é bom pra ele porque a qualidade do tempo é importante. Eu acho que é um pouco de qualidade. Às vezes a qualidade é um fator talvez mais relevante, né? Mas o tempo, eu imagino que também seja importante. Você aparecer uma vez por ano também talvez não seja ideal, né? Fazer um exato. programa muito legal. Eu acho que um balanço, um exagero disso talvez seja ruim, né? Mas assim, eu lembro que eu tava com o Noah, a gente tava sozinho, eu falei, o que a gente faz? Ele, o que a gente faz? Eu não sei o que a gente faz. Não tinha como a gente sair pra surfar, alguma coisa do tipo. Ele, vamos ver o que a gente faz. Aí a gente começou a fazer um projeto dele dele desenhar o carro. O meu carro. Que ele é envelopado, então daí eu sou igual a Kate, né? Não posso fazer desenho aí. Não pode ter muito espaço em branco. Não pode ter muito espaço em branco. Eu falei, cara, que massa. Aí a gente começou, cara, que desenho. E ele sempre desenhou, como é que você vai fazer? Então aquilo foi massa, que parecia que a gente estava fazendo uma coisa junto, sabe? É um projeto mesmo, né, cara? Que vai assim, se tornar real. Não dá pra fazer isso em 5 minutos. Não dá. Mas foi uma tarde, então é um pouco, eu acho que é um pouco de você entender o que é importante pra pessoa e a qualidade e procurar achar sinergias que não sejam coisas que sejam só bom pra um e não é bom pra outro, sabe? Que massa. Então, às vezes ser um pouquinho egoísta e um pouquinho altruísta. Então, se você só se doa, sei lá, tem uma parada que meu filho fazia que era vela. Era muito bom pra ele, mas não era nada bom pra mim. Eu ficava tempos esperando ele esperar o vento, depois ficava no sol. Falei assim, cara... Então, era bom pra ele e não era bom pra mim. Aí eu falei assim, cara, como é que a gente pode achar uma coisa que... Eu não sei se é só bom pra ele ou só bom pra mim. Será que não tem uma coisa que é bom pros dois? Porque se for bom pros dois, nosso nível de interação vai ser muito legal. Então, por exemplo, agora a gente imprime muito do que ele faz. Tipo, a gente ele tá no projeto, tá terminando, e agora a gente tá projetando algumas coisas pra compor, pra imprimir, pra trocar as coisas lá de casa e tal, tipo os quadros, sabe? É massa. Os quadros vai ser as pinturas dele? Tá trocando devagarzinho. Então, mas do jeito que você fala, parece que hoje existe um equilíbrio quase que perfeito ou muito próximo do ideal. Alguma vez não foi assim? Não, sempre não é assim. É verdade que isso parece muito... Esses são os princípios que eu gosto de reger. Mas nenhum plano sobrevive ao campo de
Batalha. Eventualmente vai ter tempos onde não vai ser assim. Ou às vezes tá assim pra mim, mas não tá assim pra ele. Ou tá assim pra mim, mas não tá assim pra Ju. Porque a Ju, ela tem outras prioridades. E aí encaixar isso de prioridade é sempre uma coisa. Por exemplo, no caso da Ju, a gente teve um tempo que a gente fazia bastante coisa junto. Ela trabalhava na empresa. Então, isso por si só já fazia com que a gente interagisse. Bem, e aí depois que ela teve o Noah e o Lima, acabou saindo. E fazia tempo que a gente não fazia uma coisa junto. E aí passou um maior tempo sem fazer uma junto. Eu falei assim, cara, o que eu queria fazer junto com a Ju? E aí eu queria, sei lá, fazer cross. Mas ela não tava numa época que ela tava pegando cross. Ela tava com um problema no ombro, estourou um ligamento, nada de errado com isso, em outra coisa. Quando a gente fazia kite, isso funciona, mas aqui em Brasília não faz kite. O surf pra ela... O surf, pra você fazer surf, você tem que ser bem... Cara, você tem que estar bem no timing da coisa. Pra eu encaixar um surf, tem que estar bem no timing. A Ju, é difícil de encaixar esse timing, porque às vezes ela tá, sei lá, cuidando das crianças, às vezes uma coisa sai errada, tem que fazer uma coisa ali, então ela não gosta de fazer uma coisa que eu tenho que marcar uma hora e tem que chegar naquela hora. É o cúmulo do estresse pra ela, assim, tipo, ela gosta de uma coisa mais... eu vou começar, se eu começar meia hora mais tarde, mais cedo. E aí a gente começou a fazer yoga em casa, uma hot yoga, que a gente fazia há muito tempo atrás, 10 anos atrás, vai vendo, em Londres, que é uma parada que você aquece a sala a 40 graus e faz uma sequência de yoga, que a gente já sabe fazer, não precisa de professor, porque fez tanto tempo, sabe? Então foi massa, e agora a gente tá fazendo, faz bastante tempo que a gente tá fazendo junto, isso é massa. Que massa. Então é procurar alguma coisa e é uma coisa que é bom pra ela e é bom pra mim. Então achar essas coisas que tem uma interseção que é bom pra você e bom pra pessoa é uma arte. Mas de vez em quando vai vir um furacão. O furacão é, cara, eu preciso, sei lá, semana passada foi as entrevistas lá dos podcasts. Não tava na agenda, foi uma coisa que foi surgindo. O podcast, principalmente quando você é convidado, não é uma coisa que você marca, assim, é complicadinho, um pouco mais complicado. Tem uns que eu quero aparecer e você tem que ficar meio de sobreaviso, né, pra ver se tem uma oportunidade. Então, às vezes, vem essas loucuras de... Então... Que geram instabilidade ali, longe né? de ser... É longe de ser... Eu, sei lá, fui comprar uma parada na farmácia, a mulher falou assim, nossa, você é calminho, hein? Às vezes parece que eu sou, mas não, você tá rindo. Mas não é bem assim, né? É engraçado. Ô, Érico, mas assim, e quando acontece uma parada que te incomoda, velho, tira teu sono no trabalho, você chega em casa, você tem um botãozinho que você desliga o trabalho e vira o outro Érico? Primeiro que na maioria das vezes eu tô em casa, né? Então eu tenho. Hoje em dia eu tenho, acho que quase esse botão. Mas assim, ele não vai... Vamos supor que agora eu tô... Se eu ficar nível de ansiedade, agora eu tô num 3. Tô tranquilo. Passou o lançamento. Né? Tipo, não é uma época de estresse minha. Não tem evento amanhã. Vamos ver esses podcasts em junho, se ele vai repetir isso aí. Então tipo, eu tô num nível 3 de ansiedade. 2 de ansiedade. Então, se eu tiver no nível 9 de ansiedade, eu consigo baixar pra 6. E o que eu uso é hipnose. Nada do que... Eu já usei bastante coisa, tá? Usei bastante coisa, né, Lorival? Eu também, já usei bastante coisa pra tirar a ansiedade. Eu imagino. Mas, ó, gelo. Já usei gelo. Nada tira... Assim, faz um Murphy no CrossFit pra você ver. Não sai ansioso. Mas mindfulness, né? Mindfulness demora pra tirar. Às vezes o mindfulness, quando eu tô muito ansioso, eu não posso fazer, porque ela não me traz. Pra mim, ela não me traz. Eu acho que o mindfulness e meditação de atenção plena é preventivo, mas não é corretivo. Cara, inclusive quando eu tô muito noiado, a última coisa que eu consigo é parar e respirar. É complicado. Hipnose eu consigo. Então, hipnose é o poder. Nada em 8 a 25 minutos vai me trazer ao normal que é aquilo. A não ser uma sessão de um exercício em alta intensidade. Tem que ser alta intensidade. E quando eu falo alta intensidade, para quem pratica, nível CrossFit. Aquele que você senta e fala assim, alta intensidade é quando alguém fala com você, você não consegue falar uma ou duas palavras. Então o seu coração bate tão rápido. Eu lembro daquele eu lembro do Ben Bergeron, né? Falando lá do Chasing Excellence, né? Ele tem um podcast que inclusive foi um dos que inspirou a gente a fazer o podcast nesse formato, né? O Ben Bergeron. Que ele falava que, pô, se você tiver num momento de estresse e tal,
Pega e faz 35 flexões, cara. Para o que você tá fazendo, faz 35 flexões que já vai baixar muito o nível de ansiedade. Baixo. Exercício físico é batata. Só que às vezes é muito difícil no estresse. Você querer fazer aquilo, Porra, na raiva, na força do ódio fazer aquilo. É muito difícil. Eu não sei se eu tenho. E nem sempre você consegue. Por exemplo, se eu tô aqui, eu não lembrava das 35 flexões. De repente dá. Né? Ia ficar forte, hein? Mas assim, nada, não tá passando uma raiva ultimamente. Aqui vocês não veem isso, mas eu tinha que ter um sofá no meu escritório. Ali tem ainda, eu acho que é o único que tem. Não, o único não, mas 8 minutos de eu deitado ali com uma sessão de hipnose, eu vou baixar de 9 para 6, de 9 para 7. E aí eu paro um pouquinho, se eu fizer mais uma, eu baixo de 6 para 5, mas nunca vai chegar no 2, não vai chegar onde eu tô agora, não. Para chegar onde eu tô agora, é fisiológico. Tem que ser uma sessão de um Murphy, alta intensidade e, para mim, em mais tempo, 20 minutos, um cindizinho. Para quem é do cross aí sabe o que é. Uns 10 rounds vai me deixar tranquilo de novo. Mas, cara, quando é que você para no evento ao vivo e faz um cindy? Mas as 35 flexões dá. As 35 flexões já baixa. Tá aí uma coisa que eu não. Foi massa lembrar disso. Mas é uma estratégia que no momento funciona muito pra mim. Não sei se vai funcionar pra todo mundo. Eu acho que vale a pena. Eu acho que tem uma coisa também que só funciona porque eu acredito muito que funciona. Eu acho que tem muito a ver. A religiosidade é assim, ela funciona. E se você acreditar que funciona, ela funciona. Se você não acreditar que funciona, não vai. Como é que vai funcionar? Então tem um pouco de você saber. Então não é uma coisa que, pra quem quiser entrar nessas paradas, uma coisa que eu não sei se vai funcionar pra todo mundo, mas graças a Deus que funciona. Ontem, por exemplo, eu tava num negócio e vi dois projetos que eu falei, cara, meu Deus, ansioso. E a Pri tá de férias. E tipo, a Pri, pra quem não sabe, é diretora de operações aqui, a CEO daqui, né? Porra, a Pri tá de férias, meu Deus, vou ter que esperar uma semana, mas eu posso lidar com isso agora. Eu posso resolver isso agora, mas se eu resolver com isso agora, pô, e vai ser difícil para ela pegar lá na frente, não tem que deixar ela desenvolver essa parte. Então é uma ansiosidade para mim não resolver uma coisa que caramba, eu quero resolver, eu posso resolver, mas eu não sei se é um bom papel de um líder resolver isso agora. No longo prazo é melhor deixar ela resolver, no sentido de liderar. E você fez o quê? Esperou? Cara, hipnose. Tá esperando ainda. Eu fiquei muito ansioso, nível 9,5. Eita. 9,5. Porque assim, vale muita coisa. E pra mim tudo vale bastante, né? Mas esse vale muita coisa. Então, nível 9,5. Eu sentei, baixei um pouco, aí fui fazer uma parada e, sei lá, outra coisa, baixei. E aí, eventualmente, baixei. E aí, eventualmente, fui pra uns 5,5. Não sei nem se eu passava de ano. Mas eu acho que a gente preocupar como isso, tem um cara que tem vários podcasts, né? Esse Huberman pra mim, legal, Huberman, Andrew, é o melhor. Ele é incrível, na minha opinião. É o podcast que eu mais escuto no momento, muito. Eu vim escutando ele aqui agora, né? Então, assim, tem várias estratégias. Se você achar que funciona pra você, é demais. É demais, porque aí você vai tender a fazer menos cagada, né? Ansioso eu tava assistindo dele recente sobre queda de cabelo e tal. Não que eu tenha passando por alguma dificuldade. Não que você tenha algumas entradas, né? Ô, Érico, e cara, a gente tá olhando pra queda de... Opa! Ele fez um recente. Falando... Aí, cara, é muito bom porque ele pontua... sei lá, minoxidil, sei lá o que, cada uma das coisas com estudo científico, porra, o que tem evidência, o que não tem. É muito bom o podcast dele. Testado em laboratório, né? E o cara pergunta, é possível fazer uma pessoa se tornar mais hipnotizável se ela quiser? Eu vou ver esse. E ele fala, cara, isso aqui não tem estudo científico. Entendeu? Então ele fala, porque às vezes a gente quer dizer pela própria experiência e tal, mas... então e eu gosto muito disso. Tem gente que acha que não, né? Mas eu pegar um cara que estuda, que escreveu 480 artigos nos melhores, que são revisados por outros caras, você não publica no Lancet o que você quer. Você tem que publicar e os caras têm que, sei lá, uma galera lá do Lancet, que são peer review, seus colegas, tem que revisar para ver se ele é publicável. Não, isso aqui não tem sustentação.
Você falou, mas não deu referência. Então é muito massa. Ô, Érico, a gente vê muitos alunos nossos, né, que tipo, tá com o lançamento meio encravado ali, tá numa fase difícil e muitas das vezes os caras não conseguem conciliar o que eles têm de fazer na vida deles profissional e o que ele tem na vida pessoal. Às vezes o cara tem outro emprego, tem um problema com a família, tem algum problema com ele, às vezes. Você acha que em algum momento é válido o cara sacrificar a vida pessoal para focar no profissional? Você acha que é necessário isso? Eu acho que... Eu vou falar uma coisa que talvez não seja. Eu acho que é, mas depende de quanto tempo. Então, assim, quando você vai construir o seu negócio, a construção de um negócio é um sacrifício. Você achar que você vai trabalhar só de tarde e que vai fazer isso na construção do seu negócio, eu não sei, mas eu acho que isso é muita utopia. E eu posso estar errado, tá? Tem gente que não faz isso, mas eu acho que isso. Agora, você fazer isso, e depende por quanto tempo você faz isso. E como você compensa isso. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo analógico do que eu acho. Cara, é saudável você fazer crossfit, vou falar crossfit, ou um exercício de alta intensidade, ou uma musculação, ou uma maratona por 8 horas no dia? Não é. Mas é saudável você fazer 1 horinha daquilo e depois dar uma bela de uma descansada no sofá? É saudável. Porque isso vai te deixar um cara melhor. Isso vai te... como é que chama isso? Homeostase, né? A gente estressa o corpo, eventualmente, com controle, e aí depois o corpo fica melhor, fica mais forte, fica mais resistente. Então você, no começo do negócio, é utópico você achar que você não vai comer o pão que o diabo amassou. O problema é você fazer isso sem uma estratégia de recuperação. E às vezes é a última coisa que a gente pensa, porque a gente não quer recuperar. Última. Então, assim, depois de um evento ao vivo, vale a pena planejar um processo de recuperação. O que seja recuperação? Não sei como é que você recupera. Tem umas coisas que não me recupera. Piora, mas para todo mundo recupera. Tipo, ficar na frente da praia. Eu não recupero na frente da praia. Eu tenho que praticar um esporte. Eu tenho que fazer alguma coisa, tipo um kite. Alguma coisa assim, entendeu? Mas eu descobri que isso me recupera. Passar o final de semana com as crianças, né, na loucura do que é a criança. Tipo, fazer a festa de aniversário do meu filho. Por exemplo, depois de um evento... É o capeta. Às vezes eu chego no escritório, ufa, é segunda. É muito mais difícil, porque você está lidando com muito mais incerteza, muito mais... Então, o planejamento mas eu acho que a gente vive impulsos, a gente deve viver impulso. O leão na floresta vive impulso, tem hora que ele vai lá e caça, tem hora que ele deita embaixo da árvore, sabe? E dorme. E literalmente ele faz isso. Então, eu acho que você deve planejar, você deve ter um fim, e deve trabalhar no fim. Então, cara, se tá passando várias noites sem dormir, porque você vai fazer não passa 6 meses sem dormir, não faz sentido e não faz nada do que você vai me falar que isso é eficiente. Agora, algumas noites sem dormir, total, e depois dorme. Porque muita gente chega lá, passa várias noites sem dormir, vai para um evento, e aí depois, cara, vai e bebe, dorme mal, por exemplo, por várias noites. Aí, meu irmão, não tem corpo que aguente. Mas eu acredito muito em impulsos. E não acredito que no começo você vai ter a vida. Eu acho que hoje eu tenho uma vida mais orquestrável, com mais controle. Por exemplo, eu falo a hora do podcast, mas isso veio e por os próximos 10 ou 15 anos eu vou poder ter esse autocontrole. Mas isso foi bem construído, brother. Foi bem construído. No começo não era bem assim, não. Mas desde o começo eu construía com um fim de ter isso. E aí, eventualmente, eu consegui. E não veio tão rápido quanto eu imaginava, não. Pelo contrário, veio mais devagar do que eu imaginava. Mas veio. Porque eu sempre tive aquilo na cabeça. E deixava claro, né? Também isso. Total. Tipo, de que isso era um plano e eu vou te falar a hoje... longo prazo. Tipo, estamos fazendo isso aqui hoje, estamos esforçando aqui, estamos estressando nesse momento, mas... Pô, daqui 3 anos a minha expectativa é que... eu vi alguns plates em burnout, reportavam burnout, lembro de uma que reportou um burnout, e aí uma tava quase sofrendo burnout. Então, no burnout de lançamento. Geralmente, burnout não tem, na minha opinião, não tem não sou expert. É igual o jet lag, você acha que não existe? É igual, eu acho que não existe, tem a ver com o resultado no final, tem muito a ver mais no resultado, mas aí teve uma outra plate com burnout, e a outra falou assim, eu vou tirar umas férias de 6 meses. Aí a outra virou pra uma, eu tava lá. Falou assim, não tira não, porque eu fiz isso e não melhorou. Olha que louco. Você pode estar em burnout, ficar 6 meses parado
E eu acho que foi isso que ela ficou, não sei se foi 6 meses, mas foi um tempo parado. E psicologicamente não melhorou. Então, não tô falando que ela tem que ir nessa velocidade que ela tá no mesmo, e eu não sou médico para isso, pessoas consultem seus médicos, mas eu acho que tem a ver, eu acho que o parar também não resolve, porque eu acho que o ser humano tem um pouco de você conquistar, e essa conquistada, ela mexe com a química do corpo de uma maneira que é difícil de explicar, não são só horas, é o que você tá fazendo e o quanto aquilo está contribuindo para sua visão de longo prazo. Se você, eu falo assim, escutei isso em algum lugar, não lembro aonde, que é matar o homem e mata o futuro dele. Então o processo mais âmbito de ansiedade é, eu não sei como é que eu saio daqui. É tipo assim, não é que eu não consigo respirar, mas não sei se vai adiantar. Então, quando você vê futuro, quando você visualiza o futuro, cara, eu tô passando um negócio, mas isso vai mudar. Cara, é outra coisa. É muito louco. Você falou um negócio aqui de planejamento, é um negócio que, pô, é relativamente simples, né? Pô, se você sabe que vai ter um lançamento, você pode, dependendo, se programar para alguns dias depois. Cara, vou tirar 1, 2 dias para dormir, sei lá. É algo que não envolva grandes investimentos e tal. E, pô, às vezes a gente entra num piloto automático e vai emendando uma coisa na outra, uma coisa na outra. Pô, eu lembro início de 2019, né? A Maíra tinha acabado de ter a Isabela, né? Minha primeira filha. E, cara, eu tava aqui, pô, a gente criando tudo do Insider, as entregáveis e não sei o quê. E, cara, eu ainda tava lançando. Sábado e domingo de manhã, eu tava trabalhando no projeto. Até que a Maíra me trouxe o alerta. Tipo, cara, já tem 6 meses que você tá aí. Cara, nossa filha tá crescendo, você tá perdendo isso. E, tipo, o que vai adiantar? Tipo, você vai se aposentar 1 ano, 2, 3 mais cedo, você vai ter liberdade financeira 1 ano, 2, 3. A que custo, né? Então, pô, caiu muito a ficha naquele momento. Eu falei, cara, eu quero continuar e vou continuar no Insider. E, pô, minha vida melhorou muito. Total. Depois que eu decidi isso. E quantos anos você tem? Eu tenho 39 hoje. Você só tem uma vez 39 na vida, sabe? Tem uma frase que eu vi nesses rios, que eu vejo muito rios agora. Às vezes você quer só desaparecer. E aí uma mulher falou assim, cara... Ela não falou cara, não. Quem fala cara é você. Ela falou assim... se eu te desse... Pra cada um de vocês, desse 10 milhões agora, ainda pagasse o imposto. Né? Inclusive, já entregaram a declaração? Não. Entregou? Sim, senhor. Opa. E você? Eu já entreguei pro contador, não, mas tecnicamente não. Já Mas não tem começo, nada, não tá mais assim, na minha mão não. Mas enfim, ela virou, se eu desse 10 milhões pra vocês, limpinho, o que vocês fariam? Aí uma entrevistada, era tipo um podcast, tava todo mundo de headphone, eu acho. Uma falou, eu viajaria o mundo. Aí a outra falava, eu faria a mesma coisa. Eu ia ficar muito feliz. E cada um tinha um... Como é que ela gasta? Você já viu esse? Eu já. Total. É muito bom esse. E aí ela virou e falou assim, e se eu desse 10 milhões pra você, mas eu ia falar que você ia só durar um dia, você não ia acordar amanhã. Aí uma virou e falou assim, eu devolvia. Então, acordar amanhã vale mais que 10 milhões. E se fosse 100? Eu tirava 100 milhões hoje, mas amanhã você não acordava. Aí todo mundo, cara, acordar vale mais 100 milhões. Aí a mulher fala, então por que você acorda de mau humor? Então por que você acorda chateado? Puto da vida? É estranho, porque se acordar vale mais que 100 milhões, é pra refletir, né? Eu parei e refleti. Nossa, que louco, é verdade. Eu nunca pensei nesse sentido, mas toda vez que eu acordasse, e por uns dias eu pensei, cara, toda vez que eu acordei tava mais de mau humor, tava tudo ruim, ou alguma coisa não tava funcionando segundo minhas expectativas, porque nada é ruim pra gente, né? Pô, a gente tem o que comer, né? Ruim era a vida do Lorival antes da fórmula. Era nada, era bom, moleque, era bom. Mas assim, pô, e falo, cara, eu acordei. E aí você vai, cara, e se acordar e dar um abraço nos seus filhos, aquela coisa toda, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá pra exagerar. Eu acho que a gente tem que ser um pouco de egoísta. Se a gente faz bastante terapia sobre isso também. Eu não acho que parar necessariamente para todo mundo é a solução, não. Porque se a gente não cresce... E eu parei um tempo, né? Tipo, 6 meses. Eu fiquei meio que quase que surfando só. E também não era tão bom assim quanto eu imaginei. Pra muita gente meu pai se aposentou, ele ama. Ele fala, cara, eu não entendo o que você fala. Eu adoro me aposentar, tipo, ficar na fazenda e tal. Mas ele trabalha pra caramba na fazenda também, ele né? faz bastante coisa que ele gosta.
Então, de repente, você acha uma coisa que você gosta e faz bastante, ótimo, né? Mas eu só falo que eu acho que parar não é a solução, não. Não psicológica. Você vai para muitas terapias e o cara não vai... Inclusive, muitas dessas terapias ele vai tentar te direcionar a você achar um projeto que faz seu coração cantar. Tem alguma coisa no ser humano que precisa estar fazendo esses projetos. Então, parar também não é... Tipo, cara, e escutando assim, eu acho muito louco que você falou que, tipo assim, às vezes vale a pena você sacrificar, mas por num sprint, né? Tem que saber quanto tempo, né? Prazo de tempo. Mas assim, eu lembro, cara, quando eu comecei o lançamento, eu fiquei 2 fucking anos sem vida pessoal. Tipo assim, E agora? E mesmo, agora já tá aproveitando um pouco a vida pessoal. Mas, é muito disso que você falou, Érico. Pô, velho, é muito de ficar pensando, cara, você tem futuro naquilo que você tá fazendo. Só que... Futuro. Você tem futuro. Só que a parada difícil é você conciliar o seu pessoal, o seu sentimento pessoal. O cara tá vendo ali, velho, tô numa condição financeira ruim, não tô fazendo aquilo que eu gosto, pô, parei de tocar guitarra, saí da banda, eu não tinha dinheiro pra passear, não ia fazer isso. Que vida pessoal eu tenho, cara? Como é que eu vou conciliar quando o cara tá numa parada assim? E era difícil de realmente entender o que eu vou fazer que eu gosto. Pô, não tem dinheiro pra viajar. Dormir, tô de saco cheio. Cachorro da vizinha não para de latir. Então, como é que eu fazia? Cachorro da Karina, né? Cachorro da Vai lá Karina. infernizando os vizinhos. É tipo assim, ter esse balanço, eu acho que o que você faz no seu pessoal, tipo, pra mim, músicas que eu ouvia no meu dia a dia, pô, ficar vendo letra de uma música, pô, velho, isso aí dá uma motivada. Então, às vezes, quando você precisa dar esse sprint, às vezes o descanso seu, a sua recuperação, ela não é você ficar deitado na rede. Às vezes você buscar algo que te inspira. Seja ler, ouvir, coisa assim, né? Eu acredito que o deitar na rede não é nem o deitar na rede. Dormir 8 horas por dia, ou o que quer que seja isso, um pouquinho a mais, não só em tempo, dormir bem. É o que você precisa fisicamente. 2, fazer exercício fisiologicamente. Eu acho que se você estiver fazendo exercício, estiver dormindo 8 horas por dia e nada do que você vai me falar, não me fala que você não podia dormir 8 horas por dia, porque não faz sentido. Porque se você não dorme, você não é cognitivamente óptimo. Não por 14 dias. Depois de 14 dias acabou. Seu processo cognitivo vai degradando. Então você cuida de dormir, você faz exercício. Ah, não tem dinheiro para fazer exercício, dá uma volta no quarteirão. Por que exercício? Eu falava, velho, puta perca de tempo pra fazer exercício agora. Vou deixar quando a minha vida estiver boa, vou perder tempo andando. Eu acredito que o exercício, ele regula sua mente. Quem faz exercício entra menos em depressão. Quem faz menos exercício controla a ansiedade. Eu não estou falando todo exercício não, mas a maioria deles. Isso aí você pode olhar em qualquer estudo científico. É físico. Tem até um documentário que o próprio Jota me recomendou, muito bom, chama Método Stutz, tá no Netflix. Muito bom. Aí o cara chegou e era um ator famoso, aquele cara que fez o Lobo de Wall Street, não o DiCaprio, o coadjuvante, ele fez vários. Ele fez um documentário do terapeuta dele, que achava que tinha um método muito bom, e ele começa o documentário falando sobre, entre outras coisas, a força da vida e tal, umas coisas muito loucas, assim. Mas a primeira coisa começa com o corpo. Se você não controla suas necessidades básicas, que é dormir, fazer exercício e dieta. E eu não tô falando de dieta muito... Tô falando só razoavelmente uma dieta, tá bom? 85% das... Isso é 85% da sua felicidade fisiológica. Então, se você não dorme, ou não faz exercício, ou não come bem, come mal, dorme mal, não faz exercício, você está com só 15% de chance de ter uma vida razoavelmente boa. Então, ele defendia que por muito tempo a gente faz exercício para entrar em forma. Foi assim que foi, por isso que no começo eu fiz exercício. A gente acaba indo exercício em janeiro, por quê? Porque chuta o pau do barraco em dezembro. Mas ele fala que exercício é mental. Hoje em dia, eu achava que eu ia fazer surf de manhã, porque eu precisava fazer surf de manhã. Não, eu preciso desse surf de manhã. Por exemplo, podia ser qualquer coisa, andar. Às vezes teve uma época na minha vida que eu caminhava. Não sei se vocês viram os podcasts de eu caminhando, mas eu caminhava, sei lá, 1 hora por dia. Na Espanha, daqueles antigos? 1 hora por dia, eu começava caminhando. Isso aí todo mundo pode fazer. Você faz isso pela sua saúde mental. Eu acho que você não vai ter saúde mental
E o que é que você vai ter mais propensão? A depressão e a ansiedade. E As não duas- só isso, né? É uma das únicas intervenções ativas que você pode fazer para evitar demência, Alzheimer e Parkinson. É, isso no longo prazo, Sim, né? no longo prazo. Total. Mas então você não faz exercício, você não para de fazer exercício porque você quer entrar em forma. Isso aí até pode. Mas é mental. Uhum. Saúde mental. Então hoje em dia eu vejo exercício um pouco menos. Até eu era muito mais hardcore nos exercícios, até com a barriga rachada, aquela coisa toda. Hoje em dia eu tô bem mais leve com isso. Mas eu fui fazer surf hoje, no começo, que é um que eu curto, que eu ainda tenho. Eu adoro. Eba, vou fazer surf. Eu não chego e falo assim, eba, vou fazer crossfit. Não vou fazer crossfit. Mas, ei, cara, que massa. Não é assim que é a minha vida. Não é, opa, vou fazer yoga. Cara, depois é tudo bom, mas entrar, fazer, pô, aqueles negócios lá parece uma tortura, entendeu? No começo, assim, encosta a mão no joelho, vai vendo. Então, mas hoje em dia, olha, cara, eu vou fazer isso aqui pra estar mentalmente são. Porque eu já vivi comigo mesmo sem estar mentalmente são. E, ó, vocês também. Uhum. Não é? Total. Sim. Então, Sim, assim, não tô nossa falando senhora. que eu tô clinicamente, mas tem hora que eu tô, sei lá, ansioso, irritado. Desnecessariamente irritado, exagerado, desproporcional. Então, tudo isso, exercício acontece. Então, tem que... Por isso que, às vezes, a Priscila chega e fala pra mim, Érico, vamos fazer... Eu não vou fazer a reunião porque eu vou no CrossFit. No começo, eu falo, meu Deus, eu quero todo mundo fazendo reunião. Eu falo assim, pelo amor de Deus, vai. E, assim, a gente incentiva pra ir porque é saúde mental. E uma pessoa mais sã mentalmente vai tomar decisões melhores. Né? E tomar decisões melhores é tudo de bom. E não importa quanto tempo você não tenha, todo mundo pode dar uma caminhada de 1 hora. E eu teve tempo que era caminhar 1 hora. É o suficiente. Não sou médico, não, mas cara, caminha 1 hora. Muda a sua vida. Hoje eu penso diferente. E, inclusive, tipo assim, caminha sua hora escutando meus podcasts. Fechou. Aê. Sim, de preferência. Hoje eu entendo a diferença que faz você ter uma rotina saudável, né? Minimamente saudável. Um exercício, uma dieta e tal. Mas na época eu pensava assim, cara, trabalhei igual um camelo. Tô cansado pra caralho. Chegou numa hora que eu tenho aqui, tu acha que eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, que é andar? Eu vou, tipo, comer uma pizza e beber cerveja. Pra eu ficar bem mentalmente, eu vou fazer isso. Só que na minha cabeça era isso, mas aí eu comia pizza, aí ficava morto de preguiça, tomava cerveja, aí depois eu tinha que lutar contra eu mesmo pra eu trabalhar, e aí ficava... Então, tipo assim, além dos problemas, eu tinha que vencer a indisposição minha mesmo, assim, né? A cerveja resolve na hora, assim. A pizza resolve na hora, né? Mas não é uma coisa de longo prazo. O Kit Kat resolve O na Kit hora. Kat. A gente tava falando do efeito Kit Kat. Às vezes eu vou lá, como Kit Kat ele resolve, me deixa, sabe, feliz por um bom tempo. Mas não é duradouro, não é casinha dos 3 porquinhos de tijolos. Então a pizza e a cerveja, pelo contrário, daqui a pouco você vai ter que corrigir. Uhum. Seu nível glicêmico vai lá em cima, sua diabetes vai lá em cima, eventualmente você exagerar nisso. Cerveja é bom, depende, a cerveja vai alterar, eventualmente vai alterar a qualidade do seu sono, dependendo de quanto você toma. Afetou a qualidade do seu sono, não a duração do seu sono, porque você faz dormir, mas teoricamente os novos estudos falam que a cerveja diminui a qualidade do sono. Você fica mais sedado, mas você não entra nas paradas que restauram o seu cérebro, que é o deep sleep, sono profundo, e REM, né? REM, Rapid Eye Movement. Então não restaurou, você fica com aquele leve efeitozinho de ressaca. E, cara, você tá com o efeitozinho de ressaca e acabou, né? Pô, Aí você vai acumulando isso por 14 dias, ou 6 meses, 1 ano, vai... Nossa. a conta vai chegando, né? E, pô, o Lou trouxe um episódio, assim, específico, né? Da rotina dele lá na época dos lançamentos. E, cara, como que foi na época que você, tipo, pediu demissão no banco, o seu relacionamento com a Ju? Teve tensão, teve apoio? Você passou mal fisicamente? Tipo, como que foi esse balanço naquela eu época? acho que eu fiquei muito tensionado porque eu não tinha ainda a resposta. Eu só tinha a pergunta. Então, mas a Ju sempre me apoiou nessa época. Até porque talvez ela me via como eu não estava feliz no banco por muito tempo. Então, quem está vivendo com você sabe da vida real. Então, a galera do banco não sabe da vida real. Você está sempre ali de terninho. Sapato italiano. Gravata italiana, inclusive tem umas gravatas lá em Londres, pô, o terno tudo feito certinho. Você chega lá, sai... Na Inglaterra é muito louco, assim, porque na Inglaterra é normal você sair e tomar uma cerveja na hora do almoço de verdade. Inclusive o chefe vai tomar... Tipo, na Alemanha isso é inconcebível, mas em banco.
Banco de investimento. Tradicional. Você pode ir 1 vez, 2 vezes por semana tomar uma cerveja com seu chefe. Você toma, sei lá, 2 pints, 3 pints, 1 litro de cerveja. É muito louco, é normal isso. É costume da época lá. Mas assim, você não... Pra mim, você acha que a minha vida é perfeita. Eu acho que a sua vida é perfeita. Acho que a vida da Kate é perfeita. Acho que a sua vida... Ninguém sai vomitando todos os problemas emocionais e negócio. Então, todo mundo acha que é legal, mas quem vive com você sabe quando você não tá bem. Essa pessoa não se esconde, né? Então, e na época, tipo, ao mesmo tempo que era duro, sei lá, eu acho que, sei lá, fiquei bastante magro, perdi bastante peso. Que hoje eu tenho, sei lá, 82, lá eu tinha 72, eu cheguei a 72. Nossa. Mas enfim. Sem vontade de comer mesmo, assim. Na minha época, quando eu fico preocupado, tem algumas pessoas que exageram na comida, eu não sei se eu sou assim. Num nível extremo de preocupação, eu vou o contrário. Mas, ou pelo menos fui ao contrário. Mas assim, era uma coisa que naquela época existia uma luz no fim do túnel. O que era luz no fim do túnel? Eu já tinha sacado isso, eu já tinha me dado um tempo pra isso, sei lá, tinha 1 ano, 2 anos aí pra brincar disso. Podia voltar, então, o que era? A gente tava... E começamos a viajar, era uma rotina diferente de entrar às 7, sair às 7, alguma coisa do tipo. Então, futuro, cara. O futuro era, cara, isso vai dar certo. Sabe? Futuro, isso vai dar certo. Quer matar um homem? Mata o futuro dele. Cara, quanto tem gente que é rico aí, os terapeutas aí que ganham muito dinheiro, pô, é rico. Quantos e tá em depressão? As famílias de pessoas ricas, vocês acham que os caras não ganham dinheiro com isso? Ganham sim. Por quê? É futuro. Quantos artistas de rock você não conhece? Eu sei que artista de rock tem um problema da droga, a droga pesada, ela muda o game inteiro e tal, mas quantos caras que não estão em droga? Não parece que tá em droga, mas tá em depressão. Quantos artistas, youtubers, você vê que entrou nessa? A gente não fala, mas a gente vê alguns nomes na cabeça de alguns que comentam sobre isso. E o que é isso? Futuro. Então, eu matei o seu futuro, acabou. Não importa. E aí, se você pode estar na droga, na merda. Eu vou falar na droga, porque aí pode achar que o cara tá na droga mesmo, né? Você pode estar na merda, mas, cara, eu tô construindo alguma coisa. Eu vejo uma coisa, você tem uma energia vital incrível, porque o seu futuro é outro. O ser humano é o que é baseado no futuro. Então, você pode estar com uma empresa faturando, sei lá, 100 milhões, mas você acha que ano que vem você vai faturar, sei lá, 50 milhões, que inclusive nada demais, muito bom. Mas, isso pode deprimir pra caramba. Mas às vezes você tá com 6 em 7. E você vai faturar o seu primeiro milhão 50 vezes mesmo. A mesma pessoa vai ter uma energia vital. Você vai encontrar ela na rua e falar assim, cara, o que aconteceu com você? Quem é você? Então é futuro, futuro, futuro. E entender isso é massa, porque você pode construir um futuro a qualquer momento. Aqui, ó. Pá. Você acha que era o que a Ju via também? Tipo... Eu acho que é o que... Eu tenho que perguntar pra ela, mas eu acho que é o que a Ju via também. A gente tinha um futuro diferente. E mesmo que não seja com aquela segurança, a gente ainda acreditava naquele futuro. À medida que foi dando tudo errado, eu fiquei mais tenso. Né? Tipo, lancei a empresa, não vendeu nada, vou ficando mais tenso. E aí você vai duvidando do seu futuro. E nessa hora eu vou te falar, é tudo com quem você tá do lado. Porque quando você tá nesse futuro, vamos lá, o empreendedorismo é a solução, mas todo mundo do seu lado é uma pessoa mais CLT, mais isso e aquilo, cara, é difícil segurar a barra. Porque o seu corpo é assim, ou você transforma o seu ambiente, ou o seu ambiente te transforma, ponto. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não tem como. Na minha opinião, a não ser que você seja uma pessoa super diferenciada, que tenha visão. Extremamente determinado, né? Mas eu acho que é um ambiente. Porque a gente falou muito sobre um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, passando pela saúde, passando por isso. Mas, tipo, e a vida pessoal lá do família, quem tá do seu lado também? Tipo, como... e você fala muito sobre isso, né? Sobre envolver a Ju, seus filhos e tal, naquilo que te equilibra na vida pessoal. Mas, tipo, como fazer eles verem também o futuro, né? Eu não sei se às vezes eu sou uma pessoa muito louca. Assim, parece que não. Estamos de acordo. Mas eu sou uma pessoa que às vezes tira os filhos da escola. Tipo isso, entendeu? Às vezes coloca de novo. Então, assim, eu sou uma pessoa que fazem coisas que é muito... Então, é muito difícil, na minha opinião, você ser minha esposa.
é uma dificuldade brutal. Imagina a DR com o Érico. Não, você tem que separar os problemas, velho. Você tá colocando... Define uma frase. Que ponto você tá querendo chegar? Resume isso em um parágrafo. É um roteiro ou é uma estrutura? Isso é diferente. Então, Aí ele finaliza a DR assim, hasta la vista, baby. e assim, eu sou uma pessoa persuasiva. Só que, Extremamente. quando eu sou uma pessoa persuasiva e a pessoa me vê como uma pessoa persuasiva, é diferente de a pessoa não estar ligada. Então, eu tô pensando comigo mesmo ou eu tô sendo mais um gatilho mental que o Érico usou? Então, quando você entra com uma pessoa extremamente persuasiva, eu sei que aquele cara, vou fazer negócio com um cara extremamente persuasivo, eu vou com um nível de defesa muito grande. Então, assim, eu não acho que é fácil, não. Eu não acho que... Como é que eu mostro? Eu tento mostrar do jeito que eu mostro pra vocês o que eu acho e às vezes eu consigo, às vezes não. Essa é a verdade. Eu acho que é muito difícil pra ela, porque é muito louco, assim, viver do meu lado. Que louco. Porque às vezes eu mudo muito e tem gente que ama isso. Mas cara, você não tem noção. Eu tenho umas paradas muito loucas, assim. Cara, até hoje em dia eu tô afiando faca, vai vendo. Eu fiquei louco. Esqueci de trazer, cara, Porra, a faca. Mas cara, tá indo, eu comprei os apetrechos que o Érico Cara, falou. não tem mais faca pra afiar em casa, tipo... A moça que Inclusive, você é o primeiro Oi, que cara. sempre vai na onda do Érico, Sim, né? inclusive a moça que trabalha lá em casa falou, eu acho que já tá bem afiada a faca, vai acabar me cortando, não precisa mais afiar não. Não, ainda tá no primeiro nível. Érico, e cara, quais que você vê que são as principais diferenças do Érico quando largou o emprego lá pra começar a empreender para as dificuldades que tem hoje em dia, que, você também tem desafios hoje em dia pra conciliar o pessoal e profissional. Desafios, O pessoal e profissional, o que muda de quando você, tá sem um futuro tão claro, cara, e hoje que você tem... Quando eu tinha um emprego, era muito mais fácil. Por quê? Porque tá tudo muito claro para todo mundo. Então, você entra às X horas, eventualmente você sai às X horas, eu sei, emprego também tem os eventos, mas é tudo muito, você tem, sei lá, 30 dias de férias. Então, a expectativa de todo mundo tá super alinhada. Vai casar com o médico. O médico faz plantão. Se você sabe se o cara é médico, ele vai fazer plantão. Então, vai ter dias que aquele médico vai estar no hospital. A gente tava, sei lá, num churrasco de aniversário de 44 anos e um vizinho meu. O outro vizinho tava... Os vizinhos são tudo médico, né? O vizinho tava no hospital. Não que ele tinha machucado. Ele tava realmente trabalhando. E a esposa dele sabia disso. Tem muitos amigos nossos, alguns amigos nossos são diplomatas. Um é da Embaixada Americana. Inclusive, eu acho que ele é da CIA. Eu acho que ele é da CIA. Ele fala que não, mas eu falo, se você for sem me contar. Aí ele falava assim, eu ia. Eu falei assim, não ia, não. Os caras da CIA não mandam os caras vai entrar no visto no Brasil, vamos supor, né? Que o cara vai entrar no visto no Brasil, vou entrar com visto da CIA, de espião. Não, ele é tipo visto de diplomata, né? O cara não pode ser preso, né? Aquela coisa toda. Mas qual que é? Ele tá no Iraque. Caraca. Então, assim, é natural, ele é... O cover story dele é que ele é engenheiro e ele faz as... Não, é sério. Realmente, o cover story dele é que ele é engenheiro e ele faz as obras das embaixadas. Então, não é que você chega e contrata alguém local pra fazer a embaixada americana, porque senão fizeram isso eu vi no YouTube, fizeram isso na Rússia e tinha microfone em todo lugar, então... Aí eu tava perguntando, então ele foi pro Iraque, hoje ele tá no Iraque. E ele tem que ir pro Iraque. Então, o que ele faz? Ele passa tempos intensos. Ele podia ter levado a família pro Iraque, mas ele não quis levar. A última posto dele foi no Brasil. Então, eles falaram, cara, a gente vai deixar a família no Brasil, eu vou vir aqui visitar vocês. E eu acho que eles preferem ficar ali no Lago Sul. Do que no Iraque? Do que no Iraque, literalmente. Mas ela sabia disso. Então, a esposa sabia disso. Pelo menos quando eles casaram, ele já era diplomata, se não me engano. E ele sabia disso. Então, assim, eu não sei se a expectativa é lá, ai meu Deus, vai pro Iraque. Há 4 anos eles têm que mudar. O diplomata em 4 anos tem que mudar. Não sei se vocês sabem, descobri. Sabe por quê? Eu não vou falar que tu me contou aquele dia que a gente foi ensaiar. Então, cria laços, né? Cria laços com o país. Então, você tem que estar sempre olhando a versão. Então, você fica muito tempo lá, você deixa de pensar mais no seu país natal e tal. Então, de 4 em 4 anos, em média, todos eles são rebobinados ali, são reembaralhados.
Sempre assim. Então ela sabe que eventualmente, 4 anos ela vai mudar. Quando começar a ficar bom, ela vai mudar. E tem muita coisa boa nisso. Pô, você vai viajar o mundo. Eles estavam, sabe-se Deus onde. Grécia, Itália, os países mais africanos também e tal. Deve ser massa e ao mesmo tempo deve ser uma droga. Né? Mas ela sabia disso. Então, o que eu falo é o seguinte, a vida de um CLT é muito fácil de conciliar porque é tudo muito óbvio, tudo muito... E a vida do empreendedor é diferente. Então, o médico já é um semi-empreendedor. Falo semi porque ele ainda é um profissional liberal, né? Mas, pô, se ele quiser emendar 12 horas por dia, todo dia, pro resto da vida dele, ele consegue. A CLT não protege o médico. Ele não é CLT. Então, eu falo isso pra galera. Se eu conversando com eles, se vocês aí trabalhassem igual o médico trabalharam, eu era preso. Porque eles fazem isso e ganham uma grana e tal. Às vezes estão construindo alguma coisa, às vezes eles gostam daquilo mais, mas enfim. Então o empreendedor tem tanta liberdade, assim como eu tenho tanta liberdade, que é mais difícil conciliar isso. Então o excesso de liberdade traz responsabilidade. De você... Pode mudar muito rápido, né? Muita coisa. Pode, então... E é o bom e o ruim, é você saber calibrar, né? E tá sempre olhando, assim, lembrando da história dos 10 milhões de acordados, 100 milhões de acordar e tal. Mas... Total. Principalmente no começo. Mas eu acho que a massa do empreendedorismo que tem luz no fim do túnel. Isso é massa. Tem luz no fim do túnel se você criar a luz no fim do túnel. Dá pra ter. Você tinha exemplos de empreendedores assim na família? Eu sei que seus pais, você já falou várias vezes, né? Servidores públicos, mas tinha algum tio, algum avô, alguém que foi empreendedor e tinha alguma história? Meu avô foi, depois que minha avó faleceu, mas faliu. E tinha uns primos empreendedores que também eventualmente faliram, né, na época. Então nada... Então os exemplos, tipo, de dentro de casa, muitas vezes era pra desencorajar isso, né? É, total. Por isso que eu tinha que sair de casa. Assim, sair de casa no sentido de estudar fora, depois sair do Brasil. É engraçado que a melhor coisa que eu fiz, foi até a ideia da Juliana, mas a gente não teve essa ideia de fazer assim. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Na época de pedir demissão, meio que no dia seguinte eu já arrependi. Já fui despedir demissão, meu chefe não aceitou. Mas eu lembro de voltar e falar assim, Ju, vou arrumar um emprego. Ela falou assim, não, vamos viajar. Porque a gente nunca viaja. Você sempre emenda um contrato no outro, né? E a gente viajou por 6 meses. Foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Eu saí de Londres. Adivinha quem eram os meus amigos? Mudou o ambiente, né, cara? Meus amigos eram os caras, à medida, eu ia ser chamado de louco direto ou indiretamente. E meus amigos são massa, cara. Não é tipo... Mas, velho, eles têm opinião. E, cara, como é que eu ia viver? Então, eu acho que ter passado esses 3 meses fora, literalmente, foi uma bênção. Eu tinha que ter viajado, eu tinha que ter saído de lá. Total. Isso é muito massa, porque você pega qualquer tipo de vício, né? Por exemplo, quando você está falando em pessoas que são dependentes químicos. Quando você bota a pessoa numa clínica de reabilitação, o que você está fazendo? Você está tirando o ambiente dela, né? Total. Foi mais ou menos isso que você fez, né? Você tirou o ambiente, você foi para outro ambiente. Fiz isso sem querer, né? Sem querer. Mas foi providencial. Eu não estaria aqui, talvez. Eu já teria arrumado outro emprego, teria ficado entediado e arrumado outro emprego. Tédio. Tem um cara que... Esse cara vive a vida. Ele chama Olivier Roland. Ele até hoje vive a vida. De verdade. Eu moro em Dubai, eu passo 6 meses em todo lugar do mundo. Não pode apresentar o Lorival pra ele, não, hein? Nossa, porque ele tem muitos namorados também. Tem, bastante. Lorival, você conhece esse cara, eu acho que você não casa nunca. Também. Mas enfim. O caso, porque todo dia você volta falando que tá apaixonado. Tô, velho. Nossa. Você tá apaixonado de novo? Eu tô, velho. Brasília tá de base. Apaixonei 3 vezes só esse fim de semana, velho. Kate Karina aí, ó. Bota. Nossa senhora. Não, a aula 1 é de fato não apresentar o Olivier pra ele. Total. Mas ele, inclusive, tem uma entrevista minha com ele no YouTube. E ele fala o seguinte: quando você tem tempo livre, vamos supor que você tem tempo livre, porque você pode. Ele falou, você tem que colocar alguma coisa nesse tempo livre que seja massa, porque se deixar aquilo no vácuo, você vai voltar a trabalhar. Então, muitos que fazem lançamento porque não arrumaram surf, não arrumaram tênis, não gosto de surfar, não arrumaram jogar tênis, não arrumaram atirar, não arrumaram tocar guitarra, não arrumaram a banda. Acho que tocar guitarra talvez, não sei, mas enfim,
mas vão arrumar uma banda, um projeto. Porque se você não colocar alguma coisa naquele que seja diferente de trabalho naquele tempo, você vai trabalhar, porque você vai ficar entediado. Ficar entediado. Total. Eu quando vim pra cá, pra Ignição, eu comecei a sentir culpa, velho, fim de semana. Chegava fim de semana, eu falei, caralho, velho, e agora? Vou Aí você colocou uma coisa no vou lugar, fazer né? nada, aí eu coloquei outra coisa no lugar. Show de bola. Mas a gente tem que ensaiar de novo, cara. Bora. Bora. Hoje. Amanhã. Hoje eu semana. não sei, Qualquer mas- dia dessa semana. Eu vou marcar. Faz aí tua A gente tem agenda. que marcar um dia fixo. O que você acha? Bora. Eu só funciono com hábitos Bora. atômicos. Hábitos atômicos. Boa demais. E, pô, velho, esse tema de hoje aqui foi muito importante porque é algo essencial para as pessoas conseguir adaptar a vida delas, conseguir se manter de pé pessoalmente, porque, cara, é você que é o empreendedor, a empresa é você. Então, se você não tá bem, se você não consegue lidar com isso, provavelmente no negócio não vai dar certo também. E, vendo aqui quais foram os pontos, vamos ver, Eric, se eu fiz o bom resuminho de hoje. A caligrafia não é boa, mas... Mas tá melhorando também. Escreveu de vermelho hoje. É o que tava disponível. Né? Então, a primeira coisa aqui com o Érico Rocha sobre como conciliar a vida pessoal e profissional, primeiro, é encaixar na sua rotina algo que você gosta de fazer. Uma coisa essencial, cara, algo que faz você sair do nível de Mas estresse. deixa eu perguntar, fazer uma pesquisa. O que você gosta de fazer, assim, de verdade? Assim, pô, isso aí eu faço, gosto muito. Tiagão. Cara, eu gosto de jogar League of Legends, Counter-Strike É? de vez em quando. Gosto. Massa. Lorival, o que você gosta de fazer muito? Pô, por que você tá rindo, Eu tô pô? só perguntando, cara. Não, mas cara, eu gosto de tocar guitarra, é real mesmo. Mas Você realmente banda gosta? mesmo? Não, gosto. Cara, às vezes eu prefiro até em alguns momentos tocar sozinho do que tocar com banda, que eu fico compondo, gravo minhas paradas, coloco uns playbacks, improviso, testo coisa. Então, sem dúvida, é um negócio que eu passo horas fazendo no fim de semana. Né? Kate Maria, o que você gosta de fazer? Que você, pô, cara, isso aí é a minha coisa. Eu acho que tem mais de um, mas acho que ler. Olha, acho que tem mais de um. Lê? Pô, legal, olha, cara, tem mais de um. O que Ler, você mas tá lendo? eu tô lendo um livro muito bom. Chama Talvez Você Precise Conversar com Alguém, que é uma terapeuta que vai à terapia. Então ela conta a história dela do porquê que ela vai pra terapia e, paralelo a isso, ela conta a história dos pacientes que ela atende. Só que é um livro leve e divertido. Como é que chama? Talvez você precise conversar com alguém. Ah, que massa. É muito massa, é muito bom. Let's, o que você gosta de fazer? De verdade. Você gosta de fazer vídeo, de verdade? De verdade. Olha, Eu faço em todo lugar, no crossfit, no café. ela gosta de fazer A vídeo. Kate sabe, né? Sei demais. Total. Todo meu Instagram é alimentado por vídeos da LED. Que massa. Então essa é a primeira coisa. O que Essa mais? É a primeira. Segunda, você tem uma rotina saudável, cara. Como é que tá a sua rotina, ô Tiagão? Tá boa, cara, tá saudável? boa, tô boa. Tá boa. Tenho agora um aplicativo. Athletic, que aí eu meço, cara. Eu tô indo umas 4 vezes por semana pra academia, Porra. tô correndo, tô feliz, cara, Show com a de minha bola. rotina. E cara, tô Você dormindo sempre melhor. teve, né, cara? Não, e eu tô dormindo Eu melhor nunca porque... vi você sem estar saudável. Você é um cara... Você era o Ah, não, já né? tive, cara. Né? Pô, quando a Isabela nasceu, era um pouco botando a culpa nas costas dela, né? Tipo, não, ela dorme meio mal e tal. Aí eu passei um tempo sem ter rotina de exercício. pra quem Mas não- hoje tô bem, cara. Pra quem não sabe, não ter rotina de exercício era só 3 vezes por semana na academia. E um dia ele comeu pipoca, né? Tipo... Não, cara, que E isso. você, como é que tá a sua Tô bem. rotina? Você ainda mantém... Porque você perdeu bastante peso e Minha tal. rotina tá ótima, Eric. Se melhorar, estraga. Você tá ainda exercitando? Tô, olha aí no teu reloginho, moleque, ó. Tô Oh. batendo todos os círculos, todos os 3 círculos todos os dias aí. Mas, cara, sim, tô numa rotina muito boa, faço atividade física 5 vezes por semana, academia, diretão. E fim de semana eu dou uma descansada. Mas... O seu cardio deu uma acusada aqui no final de semana. Pô, velho, foi foda a reunião. Aí a gente trocando ideia assim, né? Falei, ei, vocês vieram aqui no carnaval? Eu falei assim, não, eu fiquei de boa e tal. Aí o Thiago assim, se coçando, né? Eu não ia falar nada não, cara. Mas, pô, tava aqui... Quando veio, chegou domingão, velho, 6 horas da manhã, você tinha batido a meta de caloria já, velho? No carnaval, porra.
foi no bloquinho, né, Tem que Lorival? colocar você no meu relógio também, eu não vejo, né, pô? Depois eu te mando o login aí. E Kate Maria, como é que tá a sua rotina? Só pra internet inteira saber. Tá, pra me fiscalizar. Não, tô bem como nunca esteve antes. Tô Tá cuidando treinando de- 5, 6 vezes por semana. Que isso. Tô comendo melhor também. Tá treinando? Você tá treinando cross? 5, 6? Cross, 5, 6 vezes por semana. Porra, quem te viu, quem te vê. Tinha Até alergia ao sábado cross. estou lá treinando. Nossa senhora, bora lá. Fechei todos os meus círculos de hoje também. Olha, cara, deixa eu ver se eu fechei. E que mais? Qual que é a próxima, então? Não fechei ainda não, ó. Ih, Érico Rocha, 35 flexões, É. bora. A próxima coisa, cara, é você sempre ter uma visão de futuro. E eu achei muito foda a frase, se você quiser matar um homem, mata o futuro dele. Ou uma mulher, né? Isso é foda. É. Então, tipo assim, Uh. se você tem visão de futuro, que você tá construindo algo, cara, vale você dar um gás ali, vale você fazer um sprint, mas, cara, acreditar que você tá construindo algo no futuro, isso pra mim foi o mais foda. Uma das visões de futuro que eu tenho, então tenho sempre a visão mais profissional, eu até divido bastante isso com vocês e tal, faz parte do meu trabalho dividir a minha visão de futuro com vocês, né? Mas fora da visão de futuro do profissional, eu tenho uma visão de futuro pessoal que ela me guia, basicamente. Eu vou dividir uma aqui, depois eu vou perguntar uma visão de futuro pessoal de vocês, que não seja profissional necessariamente, ou pode ser profissional também. Tipo, a Let's é fazer mais um vídeo, né? Tipo, que não é pessoal, mas é profissional, eu entendo. Mas assim, eu realmente me imagino com 85 anos fazendo kite. E kite é tipo uma metáfora de fazendo uma coisa que eu gosto. Mas é uma metáfora física, porque você tem que ter um certo físico. E às vezes, quando eu comecei a ter essa visão de futuro, mudou tanta coisa na minha vida, porque toda vez que eu encontro alguém mais idoso, eu pergunto a idade, quando isso não é um problema. E, geralmente, depois que passa dos 70, isso não é um problema. Eu acho que entre 60 e 60 e 70 a pessoa não tende a falar, mas depois de 70 todo mundo fala, assim, tipo, a maioria das pessoas. E eu comecei a perguntar e encontrar pessoas com... Eu queria ver quem era que tinha mais de 80 anos. E aí eu vejo o físico dessa pessoa, né? Porque para você fazer kite, você tem que ter um certo físico, a gente imagina. E ela rege as minhas decisões hoje, de verdade. Então... Pô, pra eu fazer isso, eu tenho que... Às vezes hoje eu comecei a botar cardamônimo, não, turmeric. Como é que chama turmeric em português? Cúrcuma. Cúrcuma, Açafrão. Açafrão na água, porque reza a lenda que você colocar açafrão na água, no gengibre, você vai viver um pouco mais, que é anti-inflamatório, não sei se tá, os médicos de plantão, não sei se mas não custa nada eu botar. Tô tomando água, por quê? Porque, se eu tomar isso por 10 anos, será que vai me ajudar? Se eu fazer yoga por 10 anos, será que eu vou ter? Antigamente eu não tinha essa visão, eu só fazia cross. Mas eu comecei a ter uma visão que eu precisava ter um pouco de flexibilidade. Tá me deixando um pouco mais stiff, mais duro. E eu acho que flexibilidade é importante. Então eu comecei a fazer yoga. Pô, daqui a 20 anos vou fazer yoga, isso pode me ajudar no cross. Enfim, mobilidade tem a ver com... Você vai ficando assim, né? Uhum. Mas corcunda é um pouco de exercício. Cross vai te ajudar. Quando você faz o snatch com corcunda, né? Mas yoga fica toda hora olhando para trás, aquela coisa toda. Então isso rege muito a minha decisão de saúde. Porque com 85 anos eu quero estar rico ainda. Por que não? Trabalhei Você bastante. tem que fazer muita besteira pra não estar. Mas o que adianta eu ter... às vezes eu fico pensando, o que adianta... teve um tempo que eu tava com dor nas costas, por exemplo. Cara, o que adianta eu ter dinheiro, liberdade, tá trabalhando no meu propósito se eu tô com dor nas costas? Pô... Eu acho que eu trocaria muitos dos milhões que eu tenho por umas costas saudáveis e não tem como você ligar assim. E pode acontecer, tem gente que machucou, quebrou uma parada, tudo. Eu não quebrei nada ainda, entendeu? Pô, tá na hora de prevenir. Então hoje será que eu vou fazer yoga? Será que não? Essa visão me ajuda bastante. Então essa é uma visão minha de longo prazo. E de vocês? E não precisa ser só de saúde, não. Eu dei só uma minha, só pra... Qual que eu penso, né? Tô pensando aqui. Cara... O bom é que a Kate é a última. Deixa eu começar com a Kate. Nossa, não! Nem essa que eu falei, meu Deus, eu vou ter que pensar. Porque você é a última pessoa muito, muito melhor, né? Porque você sabe que a pergunta vai chegar em você, né? Meu Deus. Qual que é a sua, Lorival? Você tem alguma coisa que você quer fazer? Cara, eu tipo assim, o que eu penso futuramente, eu sempre melhorar como pessoa. Tipo, real assim. Desenvolver habilidades, formas de pensar. E isso foi uma das principais coisas que eu senti vontade de vir trabalhar aqui. Porque, cara, quando eu fiz entrevista com a Pri e com o Hugo, né? Eles perguntaram, velho, por que você quer vir trabalhar na GD? Você já tá no teu negócio, tá indo bem, por que você quer vir pra cá? E, velho,
eu aprendi muito sobre como ser uma pessoa com você. Vendo os vídeos seus de empreendedorismo e tal, que você sempre falava muita coisa sobre velha integridade, consistência. E era coisas que, tipo assim, eu não tinha muito presente na minha vida. E aí, logo eu entrei no Insider. Pô, velho, fui convivendo com o Thiago. Então, aqui, velho... Aí me arrependi. Aí me arrependi. Não, o Thiago sempre foi mais que um irmão, velho. E, tipo assim, é muito foda estar aqui na IGD e ver que a gente evolui muito como pessoa, né? E isso eu tenho... E eu acredito que eu evoluindo como pessoa, vou evoluir financeiramente, pessoalmente também. Então, a minha visão de futuro, cara, é cuidar da minha família, ter saúde aí, cara, e crescer pessoalmente. Eu acho que aí o resto, o que vier é lucro, velho. Show. Tiagão. É muito louco, né, cara? Porra, normalmente eu não paro pra refletir, né? Sobre a vida, sobre... Achou que o podcast era só sobre mim. Inclusive, ele veio, o Lorival veio trabalhar aqui. Eu falei assim, cara, eu vou ler como pessoa. E o Eric é um cara paciente, calminho. Mas é muito louco que... Pô, é importante planejar, né? Mas muitas vezes a vida não tá nem aí, né? Pro seu planejamento, né? Pô, eu tinha uma coisa... Olha, essa aí daria pra um post de Telegram. É importante planejar. Mas muitas vezes a vida não tá nem aí pro seu planejamento. Essa eu vou usar, Thiago Batista. É bem raiz hoje. Cara, porque, O que você sei fez lá... agora? Parou o seu relógio, é isso? Não, tava tocando aqui, eu acho que era da TIM, sei lá. Cara, eu sempre tive muita clareza em termos de liberdade financeira. Pô, eu quero estar com tantos anos, tantos milhões na conta e ter liberdade financeira pra fazer o que eu quiser e tal. E... Pô, depois que eu entrei no Insider, eu, me encontrei, fico feliz, não penso em fazer outra coisa e tal. E é engraçado, 2019, pô, com o nascimento da Isabela, né? Pô, meio que surgiu um novo porquê, né? Pô, ela tem algumas questões de saúde e tal. E, cara, alguns atrasos e tal. E meio que isso passou a ser... o meu porquê, sabe? Tipo, é muito louco. Mudou da água pro vinho, assim. Antes eu só pensava, fazer lançamento, ganhar mais dinheiro, não sei o que. Hoje em dia eu olho, não, tô feliz, tô satisfeito. E, tipo, surgiu um novo porquê, sabe? Assim. Que massa. Foi bem por aí mesmo. E Kate Karina? Chegou a minha vez. Chegou. Agora pensou, né? Deu tempo. Você vê que eu fui cavaleiro. Salvou, Kate. Eu pensei, mudei, mas acho que no fim quero ter uma família. Saber que, tipo, eu vou estar lá com, sei lá, 70, 80 anos com uma família. Que massa. Olha. Vamos ver. E uma palavra, hein? Qual que é o próximo? Eu ia fazer a mesma coisa que você fez. Inclusive, se tiver algum pretendente aí no podcast, aplicações em Instagram, Kate Karina. Érico, que seja uma lead boa. Érico, ia fazer a mesma coisa que o Lorival fez lá no Plat 6 e 7. Pô, você tá procurando um lançador, você tá procurando... Ô, Lorival. Eu ia fazer, mas não vou fazer, não. Senão a gente perde a única mulher aqui do podcast, né? Exatamente. Pensando bem, família é uma parada massa. Não pude perder, não pude perder. Não perca a amizade. A próxima é o ambiente, cara. O ambiente influencia você a acreditar no futuro. E você falou uma parada muito louca. Que tipo assim, você tava trabalhando no banco em Londres, tinha uns amigos, saiu pra tomar cerveja. E cara, não era um ambiente negativo. Diferente do cara que vive no meio da Cracolândia, sei lá, na Cracolândia, é um ambiente. Mas ainda assim era um ambiente negativo. É. Porque não é alinhado com a sua visão de futuro. Total. Então, e você nada de tá no errado ambiente... com o beber a cerveja, vou deixar bem claro. Até porque se eu quisesse criar uma carreira naquele banco, era um ambiente perfeito. Porque você beber cerveja com pessoas, eu falo cerveja, eu acho que cerveja mesmo, sem exageros, é claro, mas você tomar uma com as pessoas que você quer se tornar, é bom. Não falo que é ruim, não, é bom. Porque o cara toma uma cerveja, ele começa a falar da vida pessoal dele, ele começa a falar coisas que não fala no trabalho. E você começa a ver como é que realmente é a coisa pessoa, então, como é que seu chefe é, e é muito fácil de você modelar aquilo que você quer modelar. Então, assim, é uma das coisas que eu acho que acontecia muito em Londres
E a gente fala, sair pra tomar cerveja. Mas na Alemanha não acontecia. E não é que não acontecia na Alemanha, no país inteiro. Na empresa, o Brasil não é um país de futebol e carnaval como os gringos pensam, nem eu posso minimizar um país por uma experiência pessoal. Mas não é uma coisa que acontecia nos bancos que eu trabalhava. Então era uma relação hiper profissional. E eu acho que era mais difícil de você andar, caminhar o caminho. Porque era tudo muito formal, né? Então, é numa cerveja que você vai sacar como é que são as coisas, que alguém eventualmente vai dar real. Quem gosta de você fica mais tempo lá, quem não gosta, né, que não tem aptidão, então eu acho que é bom. Então não era um ambiente ruim, mas não era um ambiente Alinhado com a sua visão de futuro. alinhado com a minha visão de futuro. Então isso é Foi essencial, bom cara. sair. E assim, é muito perigoso você estar num ambiente que não é alinhado com a sua visão de futuro. Não é perigoso, é um retrocesso. É mais difícil, né? Porque eu sempre tive essa questão, cara, um ambiente negativo, um ambiente positivo, mas às vezes não é sobre ser positivo ou negativo, é sobre Não. estar alinhado com a tua visão de futuro. Total. Isso foi muito massa. Boa. E o último tópico é, cara... Eu peguei um diferente aqui. Opa. O quê? Falei. Que veio antes até. Opa. E aí, pra você Ih, finalizar no o quê? último. O quê? Vai lá. O da sinergia eu achei bem massa. Opa. Que você falando, tem que ter um balanço do que a Ju gosta, do que o Noah gosta e do que eu gosto também. Vamos tentar achar um meio termo ali, né? Você Isso eu acha? achei legal também. Só pra adicionar. Você não tinha pegado, não, Tem moleque. uma Muito parada bonito. que do aeroporto, no aeroporto do avião, o cara bota a máscara de oxigênio em você. E eu tenho certeza que muitas pessoas, na boa intenção de agradar, de contribuir, maridos não botam a máscara de oxigênio nele, faz tudo que a esposa quer. Esposas vivem a vida delas por conta do marido, sem ver o que é importante para ela também. E assim, não é só marido não, tem filhos também nessa história, tem mãe, tem pai, tem gente que tem uma relação com o pai, faz tudo que o pai quer, o pai faz tudo que o filho quer. Eu acho que você ser um pouquinho egoísta é importante. Você botar a máscara, é aquela coisa, não adianta você botar a máscara de oxigênio no seu filho primeiro você morrer, né? Morrer no caso catastrófico de um avião, né? Mas você tem e sem exageros, é claro, mas se você olhar pra você mesmo, é muito importante, sinergia, né? O Thiago falou sinergia, olhou pra mim e falei, caralho, o que significa sinergia? Eu falei, será que ele vai complementar ou Eu não? falei, tomara, porque eu não sabia o significado de sinergia não, moleque. Bota aí, As palavras difíceis demais. E a última? E a última é estar preparado para grandes mudanças. Cara, você tem que estar preparado para isso, porque é assim que funciona o empreendedorismo. Às vezes você vai mudar de cidade, de país, de ambiente ou de rotina. E é De assim que funciona. expert. De expert. Vai ser cara. lançador e o que você... Exatamente, está preparado para grandes mudanças. Boa, Lô. Reza a lenda que o que vive mais não é o mais inteligente. Reza a lenda, reza Charles Darwin. O que sobrevive não é o mais inteligente, nem o mais forte, é aquele que se... Adapta. Muito bom. É isso aí, foi mais um episódio do podcast 6 em 7. Acompanhe no Spotify, YouTube, Instagram e todas as outras redes futuras que virão por aí. Estaremos no podcast 6 em 7. A gente vai colocar um podcast na sua cara. E no futuro metaverso, né? Futuro metaverso, estaremos em todos os lugares. Nos seus livros, nos seus discos. Você toca guitarra, né, Lorival? Toca. Brincadeira. Valeu. Bora pro povo. Eu vi no Rios recentemente um cara que mexeu com a minha cabeça. O cara falava assim, que você não é a média das 5 pessoas que você anda junto. Eu falei, cara... Eu falei, interessante. Ele falava assim, a secretária do presidente, ela passa 8 horas com ele, do presidente da empresa. Eu não vira o presidente. Então ele falava que primeiro você se torna, depois que você se torna, você acaba andando com essas pessoas e não o contrário. Parou o Rios, acabou o Rios. Eu falei, cara, isso vai muito de contra de tudo que eu falei. Eu falei, cara, não é possível. Mas ao mesmo tempo faz sentido. Faz sentido, é uma argumentação válida. Então eu não sou um cara assim enviesado. Aí eu, sei lá, dormi, não necessariamente na hora que dormi. Cara, quando eu acordei eu tive a resposta. E aí eu saquei.